Boa noite, sou Eliane Oliveira, médica espírita da Associação Médico Espírita do Ceará. A nossa querida doutora Marlene Nobre, em seu livro A Obsessão e Suas Máscaras, escreveu um capítulo muito importante sobre a glândula pineal. Ela utilizou mais de 40 referências bibliográficas para escrever esse capítulo, que merece ser estudado. Ela diz que no século XVII, Descartes ensinava que a glândula pineal ou epífise era a sede da alma. No entanto, até bem pouco tempo, essa estrutura cerebral era considerada simplesmente como um órgão vestigial, como um resquício do fotorreceptor dorsal ou terceiro olho, presente em certos vertebrados inferiores. Conhecida das religiões orientais, a glândula pineal era particularmente festejada entre os hindus como a flor de 1000 pétalas, um dos elementos orgânicos primordiais que faz a ponte de ligação com o chakra coronário. Mas foi somente a partir de 1945, com o lançamento do livro Missionários da Luz, recebido pelo médium Chico Xavier, que tivemos mais amplas revelações quanto às funções da epífise no complexo mente, corpo e espírito. Nele, Nesse livro, o autor espiritual André Luiz, pseudônimo do respeitado médico Carlos Chagas e cientista também do início do século XX, falecido no Rio de Janeiro, expressando-se na condição de repórter e pesquisador do além, explica as funções até então desconhecidas da pineal. Não se trata de órgão morto, mas poderosa usina, esclarece André Luiz. Estas e outras informações preciosas podem ser resumidas em 5 itens. 1. A epífise segrega hormônios psíquicos ou unidades-forças, que controlam as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino. Na puberdade, acorda no organismo do homem as forças criadoras. Aos 14 anos aproximadamente, deixa a ação frenadora que exercia durante o período infantil e recomeça a funcionar como fonte criadora e válvula de escapamento. A partir da adolescência, promove, portanto, a recapitulação da sexualidade, faz com que a criatura examine o inventário de suas paixões vividas em outras existências que reaparecem sob fortes impulsos. Tanto os cromossomos da bolsa seminal como os do ovário recebem sua influência direta e determinada. Desse modo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. 2. Preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. 3. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, graças à ligação com a mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. 4. Supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos. 5. É a glândula da vida mental, uma das principais expressões físicas do chakra coronário, o mais importante centro vital do psicossoma ou corpo espiritual instalado no diencéfalo.
Como vemos em 1945, André Luiz revelou funções extremamente especializadas e importantes da pineal na economia orgânica, não suspeitadas ainda pela pesquisa médica terrestre, e foi além, afirmando que estamos plugados a outras dimensões da vida através da glândula pineal. Durante a tarefa mediúnica, a epífise torna-se extremamente luminosa. Nesse momento, entram em jogo vibrações sutilíssimas não detectadas por aparelhos comuns. A providência divina dotou essa pequenina estrutura, semelhante a uma ervilha e com o formato de um pinus, que não pesa mais de 100 miligramas, de uma extraordinária potencialidade laboratorial que permite traduzir estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, colocando o ser encarnado em permanente contato com o mundo espiritual. Mundo espiritual esse que é eterno, primitivo, preexistente. Todas essas revelações obtidas pela mediunidade sagrada de Chico Xavier poderiam parecer absurdas até o final da década de 1950, uma vez que os tratados de endocrinologia, até essa época, reconheciam apenas um pequeno papel da pineal, sua atividade frenadora da sexualidade infantil. Ela seria, então, um órgão vestigial, praticamente destituído de função. Contribuiu muito para esta conclusão depreciativa da função pineal o fato radiologicamente observável de que no ser humano ela se calcifica a partir da segunda década da vida. Assim, por muito tempo asseverou-se que as mudanças aparentemente degenerativas começavam a ocorrer em sua estrutura logo após a puberdade e eram progressivas no curso da vida. Foi somente a partir de 1958, com as descobertas de Aaron Lerner e seus colegas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que identificaram a estrutura de um hormônio próprio da pineal, a melatonina, 5-metoxi-N-acetiltriptamina, que os conceitos tradicionais sobre a epífise começaram a sofrer contínuas modificações. A epífise é uma estrutura epitalâmica, faz parte, como a abênula, do epitálamo, um dos componentes do diencéfalo. Embriologicamente, ela procede de uma evaginação do teto diencefálico. Há apenas um par de nervos associados ao conjunto tálamo, hipotálamo e epitálamo de encéfalo, os nervos ópticos. Na realidade, os nervos ópticos são tratos de fibras que unem as retinas ao cérebro. A localização da pineal confirma o cuidado que a natureza dispensa às estruturas nobres. Está situada praticamente no eixo mediano do encéfalo e é extremamente bem protegida. Em formato de cone, não pesa mais do que 100 miligramas no ser humano. Pelo que se conhece, até o presente momento, é inervada exclusivamente pelo sistema nervoso autônomo por fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares que se originam dos gânglios cervicais superiores, entrando nela ao longo dos espaços perivasculares
percorrendo assim toda a sua superfície. Pesquisas recentes levam a supor que a pineal não esteja conectada por fibras nervosas aferentes ou eferentes com nenhum outro centro do próprio cérebro. Em muitas espécies de mamíferos, no entanto, algumas fibras derivadas da parte posterior da comissura abenular têm sido detectadas entrando na pineal em sua parte rostral. Observou-se, porém, que a maior parte dessas fibras são aberrantes fibras comissurais que se encurvam, deixando a glândula para entrar do outro lado da comissura da qual elas se derivam. Essas aberrantes fibras comissurais, oriundas da região abenular epitalâmica, atravessam, portanto, o corpo pineal sem estabelecer sinapses. Até o momento, pode-se afirmar que a epífise é ricamente inervada por fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares, cujas células de origem estão nos gânglios cervicais superiores e que chegam a ela acompanhando os vasos que a irrigam. Uma vez dentro da glândula, os nervos simpáticos terminam principalmente nos espaços intersticiais e só algumas terminações nervosas o fazem encostadas às próprias células pineais, os pinealócitos. Tal disposição permite que as substâncias neurohumorais liberadas por essas terminações nervosas simpáticas se difundam aos pinealócitos através do espaço intersticial. A sua vascularização é feita por ramos da artéria cerebral posterior, que formam uma extensa rede capilar no parênquima da glândula. Esta rede capilar, cujo endotélio é fenestrado, como acontece com as glândulas endócrinas, está em contato com o espaço intersticial. Desse modo, os pinealócitos descansam sobre uma membrana basal que permanece em contato com o espaço intersticial. Este, por sua vez, está em contato com a membrana basal capilar e o endotélio capilar fenestrado. Essa disposição anatômica permite a regulação das células parenquimatosas pineais pelo sistema nervoso vegetativo. Estudos realizados na década de 1960 demonstraram que, apesar de ter a pineal perdido a capacidade de receber impulsos luminosos diretos e de gerar respostas diretas à luz, como acontece nos vertebrados inferiores, a pineal evoluiu para uma nova estrutura composta por um novo tipo de célula, o pinealócito, que recebe uma nova inervação já descrita anteriormente, que lhe confere a capacidade de sintetizar a melatonina, seu hormônio principal. Demonstrou-se, por outro lado, que a calcificação, presente em praticamente todo o indivíduo adulto, não interfere na função pineal, porque a produção circadiana de melatonina não sofre alteração com a idade dos indivíduos adultos pesquisados. Tudo indica que a diminuição da taxa de melatonina nos idosos esteja ligada a outros fatores, porque constatou-se que em animais velhos que não sofrem
esse processo de calcificação, ela também diminui. Como vimos, a pineal de vertebrados inferiores difere acentuadamente em aparência e serve a diferentes funções daquela dos mamíferos. Em vertebrados de sangue frio, ela é primariamente um órgão fotorreceptor e é de considerável evidência que ela esteja ligada à adaptação da coloração da pele, pela qual muitos desses animais respondem a mudanças da iluminação ambiental. Assim, em anfíbios, ela age como um fotorreceptor, traduz energia luminosa dos fótons em impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro ao longo das cadeias neurais. Em muitas espécies de sangue frio, ela diferencia-se em duas partes distintas: um componente intracraniano, o órgão pineal propriamente dito, e um componente extracraniano, o parietal ou frontal, que se exterioriza e aparece na cabeça desenvolvida logo abaixo da pele ou das escamas da cabeça. Em alguns largatos, o órgão parietal é extremamente especializado, com uma lente, o terceiro olho. A pineal de mamíferos, a despeito de sua estrutura simples, mantém a sua dupla origem, mas perdeu sua atividade fotorreceptora primitiva. Não responde mais diretamente à luz e nem envia impulsos nervosos ao cérebro, mas transformou-se em órgão secretor, desenvolvendo estruturas apropriadas para um novo relacionamento com a luz ambiental e com o próprio organismo. A evolução da pineal está associada a essa perda da função fotorreceptora direta. Estudos realizados com a talpa adulta demonstraram que os fotorreceptores rudimentares e os pinealócitos dos amniotas atuais derivam por vias divergentes de células fotorreceptoras ancestrais presentes nos répteis primitivos. Pelo menos 3 grandes mudanças estruturais ocorreram no desenvolvimento filogenético da pineal dos mamíferos. 1. Um novo tipo de célula apareceu, a parenquimatose da pineal, pinealócito. Nela, as organelas especializadas em fotorrecepção foram substituídas por um abundante retículo endoplasmático, mais condizente com a função secretora. 2. Um novo e único padrão de inervação demonstrado por Kappers. Com esse novo tipo, não envia mais mensagens diretas ao cérebro, nem as recebe diretamente. Não há um trato epitalâmico epifisário, homólogo do trato hipotalâmico hipofisário. A pineal recebe as fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares que terminam na vizinhança ou diretamente sobre as células parenquimatosas, os pinealócitos. 3. Uma porção do trato óptico contendo fibras cujos corpos celulares estão na retina divergiu para formar um feixe nervoso especial, o trato óptico acessório inferior, que carrega o impulso luminoso para a pineal através dos gânglios cervicais superiores. Todas essas mudanças estruturais permitiram à pineal dos mamíferos
comportar-se como um transdutor neuroendócrino. Suas células recebem um impulso de sinais químicos, provavelmente sob a forma de norepinefrina dos seus nervos simpáticos, e respondem secretando uma família de hormônios, os metoxindóis, dos quais o protótipo é a melatonina. Os pinealócitos são, em verdade, células secretoras. Seus produtos são lançados dentro dos capilares sanguíneos através dos espaços intersticiais e das paredes capilares endoteliais, que em muitas espécies é fenestrada, alcançando então a circulação sistêmica. Como os pinealócitos são embriologicamente derivados do neuroepitélio e seus produtos são lançados na corrente sanguínea, fica assim configurada a atividade neuroendócrina da epífise. Embora não mais responda diretamente à luz ambiental, toda a sua função é regulada por ela através de uma rota neural indireta. Tem-se observado que o seu principal hormônio, a melatonina, varia de acordo com o ritmo circadiano. Uma provável consequência desse ritmo seja prover o corpo de um sinal de tempo circulante. E com relação à sua bioquímica, em 1958, com a descoberta da melatonina, 5-metoxi-N-acetiltriptamina, hormônio da epífise, identificado por Lerner e seus colegas da Universidade de Yale, essa glândula, antes considerada apenas como órgão vestigial, elevou-se no contexto da ciência do século XX. Pela primeira vez, uma substância pineal pura poderia ser estudada em sua síntese e metabolismo, bem como seus efeitos sobre animais de pesquisas. Logo depois da descoberta de Lerner, Axelrod, Weissenbach, trabalhando no National Institute of Health, examinaram os caminhos bioquímicos através dos quais a melatonina é sintetizada e identificaram o hidroxindol O-metiltransferase, HIOMT, uma enzima que produz a metilação da N-acetilserotonina, o precursor imediato dela. O aminoácido triptofano, seu precursor circulante, é retirado de dentro das células pineais e oxidado a 5-hidroxitriptofano e depois decarboxilado para formar a amina biogênica, a serotonina. Altíssimas concentrações de serotonina são encontradas na pineal da maior parte dos mamíferos, cerca da metade situada nas terminações nervosas simpáticas, enquanto o restante nas células parenquimatosas, nos pinealócitos. Parte da serotonina é provavelmente metabolizada pela monoamina oxidase para produzir 5-hidroxi e 5-metroxindol, ácido acético, enquanto outra fração é primeiro N-acetilada e subsequentemente O-metilada para formar melatonina. Tem-se constatado que a HIOMT é encontrada apenas na pineal. A exposição de ratos a quantidades variáveis de luz produz mudanças na atividade da enzima metiladora, a HIOMT, que refletem alterações paralelas na síntese e secreção da melatonina. Wurtzman
Axelrod e Schuh, em 1963, foram os primeiros a demonstrar que a melatonina age como um hormônio. Injetaram diariamente em ratas quantidades dessa substância e esta retardou significativamente o crescimento dos ovários. Como os mamíferos vivem em um ambiente caracterizado por um período de luz e outro de escuridão, tem-se verificado que a produção de melatonina varia de acordo com o ritmo circadiano. Ao que tudo indica, ela dá ao corpo um sinal de tempo circulante, o ritmo circadiano. Isto é, ela insere o ser humano no mundo da terceira dimensão, mas também lhe dá a possibilidade de se comunicar com a quarta, já que é a glândula da vida mental. J. Arjen Capers, A. R. Smith e R. C. De Vries, em 1972, trabalhando no Netherlands Central Institute for Brain Research, em Amsterdã, constataram na pineal de coelhos a presença de pinealócitos amarelos, autofluorescentes e não fluorescentes, e demonstraram que a mesma célula, o pinealócito, é capaz de estocar, sob a forma de grânulos, um componente da serotonina não fluorescente e um outro fluorescente. Tiveram oportunidade de provar, inclusive, que o ritmo diurno ou diuturno dos pinealócitos não fluorescentes persiste mesmo quando o animal permanece em escuridão. Smith concluiu experimentalmente que a substância autofluorescente é, na verdade, uma proteína que contém grande quantidade de triptofano e foi mais além, constatando a presença dessa mesma substância nos neurônios de dois núcleos hipotalâmicos, núcleo arqueado e parte basolateral do núcleo ventromedial. Detectou igualmente a presença da substância não fluorescente nesses mesmos núcleos. Para determinar a influência sobre o hipotálamo, Smith trabalhou com animais que foram castrados, dos quais se retirou a pineal, outros dos quais se retirou a glândula, mas se fez substituição usando extrato pineal de ratos ou de carneiros e com a administração de P-clorofenilalanina, PCPA. Hoje, os pesquisadores já não indagam mais para que serve a pineal. Eles trabalham exaustivamente para detectar quais os órgãos sobre os quais a melatonina atua e seu grau de influência sobre eles, bem como sobre a economia orgânica em geral. E a cronobiologia, o sono, o envelhecimento? Bom, muitos estudos foram feitos para determinar no ser humano quais os efeitos da luz sobre a produção de melatonina. Concluiu-se que a luz do sol ou uma forte luz artificial determina a supressão da secreção de melatonina. Normalmente, o organismo tem um padrão constante de atuação, em que há altos níveis de secreção de melatonina à noite e baixos níveis de secreção de melatonina durante o dia. A luz exerce, portanto, papel primordial na regulação do hormônio pineal e atua em ciclos de 25 ou 26 horas. Os estudos cronobiológicos de Wurtzmann a respeito da melatonina levaram, inclusive, à utilização
da luz artificial intensa para alguns casos de depressão com bons resultados. O escuro influencia, portanto, elevando a taxa de produção de melatonina. É possível que intuitivamente o homem sempre soubesse disso, porque desde tempos imemoriais, desde as cavernas primitivas, o ser humano tem procurado realizar seus intercâmbios com o outro lado da vida em ambientes muito pouco iluminados. Mas não somente a luz, também o polo magnético da Terra tem influência direta sobre o funcionamento da pineal. Foi demonstrada a variação de melatonina conforme as estações do ano, sua influência na reprodução sazonal dos animais e nos fenômenos de hibernação. No ser humano está também presente essa variação sazonal. Nos velhos, há uma redução dessa produção hormonal, mas os pesquisadores não acreditam que esteja relacionada com a calcificação, mas há outros fatores. A produção máxima de melatonina é alcançada durante o sono e coincide com os períodos de maior escuridão. Observou-se que pacientes com jet lag, distúrbio dos que viajam de avião, têm desordens dos ritmos circadianos, com perturbação nos níveis de produção da melatonina, picos em horários anormais e falta de sincronização. Há, nesses casos, um distúrbio do sono, da fadiga, da capacidade de concentração e etc. Também há estudos sobre a ação da melatonina no sistema imunológico, no câncer, no estresse. Sabe-se que o sistema imunológico apresenta ritmo circadiano e sazonal no cumprimento de suas funções, o que indica que ele provavelmente tem sua atividade regulada pela pineal. Já se constatou essa dependência em experiências em animais. Do mesmo modo, verificou-se que a retirada da pineal provoca um crescimento do tecido tumor canceroso, enquanto que a administração de melatonina produz o efeito contrário, sobretudo no câncer de mama. Parece que a secreção baixa de melatonina pode influir no seu desenvolvimento. Tudo indica que ela também tem um papel no estresse. Já se constatou a relação direta entre níveis de produção de melatonina com fadiga e sonolência em indivíduos submetidos à constante privação do sono e de informação quanto ao período claro-escuro. Em ratos pinealectomizados, ou seja, privados da pineal, houve indução da hipertensão arterial que foi bloqueada com a administração de melatonina. É provável também a sua influência nas alterações da mielina e no glaucoma. Há ainda relatos de influência da epífise em doenças neurológicas, epilepsia, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, em distúrbios endócrinos, síndrome de Turner, hipogonadismo, etc. E os efeitos da melatonina sobre a função gonadal? Para Reiter, a epífise tem ação determinante na sincronização da atividade reprodutora sazonal dos animais, garantindo a reprodução no certo período do ano ou no período certo do ano. No ser humano, os metoxindóis, a família de hormônios produzidos pela pineal, influem sobre diferentes aspectos da função gonadal.
É natural que seja assim, porque ela é a responsável pela adaptação do organismo a todos os eventos cíclicos ambientais. Regula, portanto, todas as funções fisiológicas necessárias à adaptação dos indivíduos às variações sazonais. A administração repetida de melatonina em ratos jovens retardou o crescimento das gônadas e perturbou o ciclo ovulatório. As pesquisas sugerem que a ação do hormônio pineal é exercida, pelo menos em grande parte, em nível hipofisário, interferindo na secreção de gonadotrofinas. Com a administração de pequenas doses intraperitoneais de melatonina em ratos, conseguiu-se elevar a quantidade de serotonina do mesencéfalo e do hipotálamo. Essas mudanças no conteúdo celular da serotonina nesses centros parecem indicar que a melatonina produz seus efeitos sobre as gônadas por modificação na atividade desses neurônios. Williams não aceitava que a pineal exercesse um papel importante no organismo. Ele achava, por exemplo, que o fato dos tumores pineais determinarem puberdade precoce estava relacionado com a destruição direta do hipotálamo, que ocorre nesses casos. Mas os pesquisadores da década de 1960 não concordam com essa opinião e têm uma grande quantidade de experimentos em apoio à ação gonadal exercida pela epífise. Como vimos, as experiências de Smith evidenciaram que a pineal de ratos exerce influência sobre os dois núcleos hipotalâmicos que estão envolvidos na produção de hormônio luteinizante, o LH. Outras substâncias pineais demonstraram ação antigonadotrópica. Reiter e Fraschini, em 1969, descreveram efeitos da pineal sobre a adrenal da córtex suprarrenal, a tireoide e a paratireoide. Nem sempre sua atuação é bem determinada. Capers e outros constataram que ela é exercida no nível hipotalâmico. Esses pesquisadores concluíram por suas experiências que o hipotálamo seja realmente o centro-alvo, o objetivo mais generalizado dos componentes pineais, sendo através dele que ela agiria sobre a adrenal da córtex suprarrenal e na tireoide. Burtman, em 1964, afirmou que a pineal não é essencial à vida, porque sem ela o animal continua a ovular, copular, enfim, a viver uma vida normal, embora com alguma perturbação do estro e de outras funções. Verifica-se que outros sistemas entram em jogo quando a pineal fracassa. Para Wurtman, a pineal não seria o primeiro motor, mas para Reiter, ela é o regulador dos reguladores. Para Kay, um importante centro da homeostase geral, provavelmente exercendo sua ação no mais importante centro de integração do sistema vegetativo e do sistema nervoso cérebro-espinhal, o hipotálamo. Trabalhos recentes mostraram a relação entre melatonina e antiovulação em mulheres normais, em pacientes com amenorreia hipotalâmica e em atletas que tiveram intenso treinamento físico. No ser humano também ficou demonstrado, no homem especificamente, que a melatonina atua tanto no desenvolvimento das gônadas quanto na secreção de testosterona, o principal hormônio masculino. E no centro das emoções? Bom,
Se pudéssemos apontar para um centro das emoções no cérebro, esse seria o hipotálamo. Isso significa apenas que é a este nível que os vários componentes da reação emocional são organizados em padrões definitivos, afirma Marino Júnior. E, de fato, o hipotálamo faz parte de um sistema complexo responsável pelo mecanismo que elabora as funções emotivas, o sistema límbico de MacLean. André Luiz afirma que a epífise preside os fenômenos nervosos da emotividade. Já vimos que dois núcleos hipotalâmicos sofrem sua ação direta. Cremos que é uma questão de tempo para a constatação científica dessa informação mediúnica. Altshuler, Eldred e outros autores têm realizado importantes estudos que demonstraram a ação benéfica de extratos pineais sobre alguns esquizofrênicos. Harley Smith, com o resultado de seus trabalhos na Escola de Farmácia da Universidade de Bradford, na Inglaterra, estão inclinados a admitir que nos casos de esquizofrenia, HIOMT, enzima responsável pela sintetização da melatonina, estaria agindo sobre substratos anormais, produzindo as substâncias implicadas no transtorno. Como a enzima age em um ritmo circadiano, é possível que na esquizofrenia ela trabalhe fora de fase com seu substrato, favorecendo uma transmetilação anormal. Há indícios de implicação da pineal na etiologia dessa moléstia, mas os estudos precisam avançar mais para que se chegue a uma conclusão definitiva. André Luiz, o médico desencarnado, afirma que a epífise é a glândula mestra, que ela tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. Neste capítulo, citamos importantes pesquisadores que já detectaram a ação da melatonina sobre a hipófise e o hipotálamo. Estrutura nobre, considerada até o presente como responsável pelo sistema endócrino. Vimos também a ação gonadal desse hormônio sobre a reprodução sazonal dos animais em diversos distúrbios endócrinos. Wurtman lembrou muito bem que nenhuma glândula foi tão exaustivamente pesquisada como a tireoide, e, no entanto, só muito recentemente foi detectada a tireocalcitonina, hormônio tireoidiano de tão grande significado fisiológico. Com esse apontamento, ele quis ressaltar o número ainda restrito de pesquisas sobre a pineal, uma vez que elas só começaram em meados do século XX, enquanto as outras glândulas endócrinas já vinham sendo alvo de investigação há muitas décadas. Na verdade, a pesquisa médica vai evoluir muito mais no próximo milênio. Não se pode esquecer, ou nesse milênio, no século XXI, não se pode esquecer que o perispírito ainda é um ilustre desconhecido e sua simples descoberta por parte da ciência oficial, com possibilidade de investigação em laboratório, contribuirá para a mudança definitiva do enfoque materialista mecanicista em que ela está lastreada. Aliás, só se conhecerá o potencial integral da pineal com as pesquisas concomitantes do psicossoma, do perispírito, a verdadeira usina de luz em que ela se transforma durante o fenômeno mediúnico, segundo descrição de André Luiz, só poderá ser detectada por lentes que alcancem a quarta dimensão. Quanto à revelação
de que ela é o centro das emoções, já vimos que é ainda o hipotálamo considerado como tal. Estudando, porém, o sistema límbico e suas conexões com a abênula, epitálamo e as interrelações desta com a glândula pineal, não é difícil prever que o aprofundamento das pesquisas determinarão mais ampla participação desta última no mecanismo das emoções. O autor espiritual relata ainda em seus estudos que a epífise comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Ele entende como forças subconscientes todo o arquivo da personalidade encarnada relativo a experiências de outras encarnações, desde a fase pré-racional até os dias presentes. Este assunto é muito amplo e importante, que exige outro capítulo mais extenso do que este. A epífise supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos. Aqui é útil lembrar que em outro livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz introduz o conceito de bióforos, esclarecendo que são estruturas do corpo espiritual presentes no interior da célula e com atuação marcante no seu funcionamento. Como exemplo, ele cita as mitocôndrias, que acumulam energias espirituais sob a forma de grânulos e imprimem na intimidade celular a vontade do espírito. Desse modo, todos os estados mentais, felizes e infelizes, refletem-se sobre a economia orgânica. E nos mecanismos da mediunidade, destaca-se o papel primordial da pineal, denominada pelos espíritos de a glândula da vida mental, porque é através dela que todos os fenômenos anímicos e espiríticos se produzem. Conforme referências feitas no início, a epífise é o centro das emoções. Controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino. Comanda as forças subconscientes. Supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e é a glândula da vida mental. Essas revelações, feitas em 1945, podem agora ser confrontadas à medida que a ciência médica avança em suas pesquisas para descobrir a influência da melatonina na economia orgânica. Durante a tarefa mediúnica, a epífise torna-se extremamente luminosa. Nesse momento, entram em jogo vibrações sutilíssimas ainda não detectadas por aparelhos comuns. Como já dissemos, a providência divina dotou essa pequenina estrutura, semelhante a uma ervilha e com formato de pinos, que não pesa mais do que 100 miligramas, de uma extraordinária potencialidade laboratorial que permite traduzir estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, colocando o ser encarnado em permanente contato com o mundo espiritual esse que é eterno, primitivo e pré-existente. Cremos que essa é uma comprovação para este milênio, como explicam os espíritos. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da disciplina congênita da humanidade. O espírito atua através do espaço-tempo. É ele que dá a forma, atua no espaço. A pesquisa médica já sabe hoje que a pineal é a reguladora da cronobiologia, dos ritmos biológicos. Coordena no tempo a atividade do sistema reticular ascendente,
Determina, portanto, se a pessoa está acordada ou dormindo. Em suma, se o espírito está ligado ou não ao corpo em períodos de vigília e de sono. Na verdade, a epífise seria a lente que concentra a mensagem do espírito e o tálamo, o prisma que a distribui. A pineal captaria a luz do mundo externo via retina e também estaria sob a influência do polo magnético da Terra e de outros corpos celestes. Nos primórdios do desenvolvimento embrionário, o córtex é formado pela migração de neuroblastos, de forma radiada, que saem das regiões epitalâmicas e vão ocupar áreas nas zonas onde se instalará o córtex. Para que isso aconteça, é preciso que o corpo físico receba estímulos físicos e químicos específicos. Acreditamos que a pineal é o único sensório capaz de captar esses estímulos. Mesmo protegida pelo líquido amniótico dentro do útero materno, durante a formação fetal, mesmo encravada na caixa craniana, ela capta as ondas do espectro eletromagnético, como as do próprio magnetismo. Com esses estímulos e os estímulos gerados pelo espírito reencarnante via perispírito, ela é capaz de promover a correta migração dos neuroblastos para a formação do córtex. É responsável, portanto, pela indução da formação das zonas interpretativas conscientes do cérebro, as áreas mais importantes da mente. Mais uma justa razão para denominá-la glândula da vida mental. Para todas as funções corpóreas e espirituais, entra em jogo um grande número de enzimas ou fermentações. A melatonina e sua enzima HIOMT são fundamentais em inúmeras reações do funcionamento orgânico, mas principalmente interferem no transe mediúnico, no êxtase, nos estados alterados de consciência, inclusive no hipnotismo, nas funções psíquicas e anímico-espirituais. O potente alucinógeno 10-metoxiarmalan também deriva da melatonina, indicando o papel relevante desse hormônio pineal nas psicoses, neuroses, doenças obsessivas compulsivas, obsessões, etc. Quanto às ideoplastias, sabemos que o ser encarnado cria-as incessantemente pelo pensamento, extravasando-o através do corpo mental, que está profundamente imbricado com o centro coronário do perispírito, o que equivale a dizer, com a pineal, uma de suas principais expressões somáticas. Tudo se passa como se ela fornecesse ao espírito morador a forma para a produção das ideoplastias e as vias para a sua distribuição através do tálamo e, ao mesmo tempo, pudesse captar as produzidas pelos espíritos desencarnados em seu papel medianímico. É justo, portanto, que os profissionais espíritas da área da saúde procurem enfatizar o valor do pensamento e a importância da autodisciplina, baseada nas lições do Cristo, em todas as oportunidades que se lhe oferecerem, porque, na verdade, só o bem constrói para toda a eternidade.